Não julgariam eles que nada existiria de real além das sombras? Imagine que você nasceu preso, não numa prisão de grades e correntes, mas numa prisão de certezas. Desde o primeiro dia da sua vida, você está sentado numa cadeira, olhando para uma parede. Você nunca virou o pescoço. Nunca viu o que está atrás de você. Tudo o que você conhece, cada forma, cada som, cada verdade, vem dessa parede. E se eu te dissesse que essa parede é uma mentira? E se eu te dissesse que você pode estar nela agora? Há mais de 2.400 anos, um homem chamado Platão sentou-se para escrever um dos textos mais perturbadores da história da filosofia. Não era sobre política, nem sobre deuses. Era sobre percepção, sobre o que significa, de fato, saber alguma coisa. Ele nos pede para imaginar uma caverna subterrânea. Nela, um grupo de prisioneiros está acorrentado desde a infância. Pescoço e pernas imóveis, olhando apenas para a parede da frente. Atrás deles, fora de seu campo de visão, arde um fogo. E entre o fogo e os prisioneiros, uma passarela, por onde pessoas caminham carregando estatuetas, objetos, formas recortadas, bonecos que imitam pessoas, animais, coisas do mundo. A luz do fogo projeta as sombras desses objetos na parede. E é isso, e somente isso, que os prisioneiros veem a vida inteira. Para eles, as sombras não são sombras. São a realidade inteira. Eles dão nomes a elas, discutem sobre elas, criam disputas de quem consegue prever qual sombra vai aparecer a seguir. E quem acerta é considerado sábio. Eles nunca sentiram falta de nada, porque nunca souberam que havia algo a mais para sentir falta. Agora, imagine que um desses prisioneiros é solto. À força, ele é virado para trás. Pela primeira vez, ele vê o fogo, e a luz é insuportável. Os olhos doem. A mente resiste. Tudo nele quer voltar para a sombra, porque a sombra, pelo menos, era compreensível. Mas ele é arrastado para fora da caverna. E lá fora, o sol. No começo, ele não consegue nem olhar. Precisa se acostumar aos poucos. Primeiro reflexos na água, depois sombras no chão, até finalmente conseguir erguer os olhos e ver o sol diretamente. E é nesse momento que ele entende. Aquele fogo lá dentro, aquelas sombras, aquelas verdades que ele defendeu a vida inteira, eram apenas uma fração pobre, distorcida, de algo imensamente maior. Platão diz que esse é o momento da filosofia, o momento em que a alma se vira, periagoge, em grego, literalmente, uma conversão. Não é aprender algo novo. É perceber que quase tudo o que você sabia era sombra. E se você fosse esse prisioneiro e ainda não soubesse? Mas a parte mais dolorosa da alegoria ainda está por vir. Platão pede para imaginarmos que esse homem, agora livre, decide voltar à caverna. Ele quer contar aos outros o que viu. Quer libertá-los também. Mas seus olhos, acostumados à luz do sol, agora falham no escuro. Ele tropeça. Erra as sombras que antes reconhecia com facilidade. E os outros prisioneiros, vendo-o confuso e desajeitado, concluem uma coisa. A jornada lá fora o destruiu. Ele estava melhor antes. Platão escreve algo ainda mais grave. Que, se esse homem insistisse em tentar soltá-los à força, arrastando-os para fora contra a vontade deles, eles tentariam matá-lo. Porque não existe nada mais ameaçador para quem vive de sombras do que alguém que insiste em falar sobre o sol. Platão não escreveu isso como uma história sobre o passado. Ele escreveu como um espelho, porque a pergunta real não é quem são os prisioneiros na caverna. A pergunta é quais são as suas sombras, as opiniões que você nunca questionou porque todos ao seu redor as repetem, as certezas que você defende com raiva, não porque as examinou, mas porque elas sempre estiveram lá, projetadas na parede da sua mente desde criança. Os fatos que você aceita sem nunca ter se virado para ver o que os projeta. Toda cultura, toda época, toda pessoa tem sua caverna. A nossa é feita de telas, de algoritmos que escolhem quais sombras vamos ver, de grupos que nos recompensam por adivinhar a próxima sombra certo, e nos punem por virar o pescoço. E aqui está o desconforto verdadeiro dessa alegoria. Não existe garantia de que você já saiu da caverna. Você pode estar lendo isso agora, confiante de que já viu o sol, quando na verdade
só trocou de sombra. Platão não nos deixou um mapa para sair da caverna. Ele nos deixou algo mais difícil, a exigência de duvidar, de virar o pescoço, mesmo doendo, de arriscar a certeza confortável em troca de uma verdade que talvez você nem queira ver. Porque talvez a pergunta não seja: e se tudo que você acredita for mentira? Talvez a pergunta seja mais simples e mais incômoda. Você teria coragem de olhar para trás? E se olhasse, você teria coragem de admitir o que veria? Porque essa é a parte que ninguém conta sobre a caverna. Virar o pescoço é fácil. É um movimento do corpo. O difícil é o que vem depois. Aceitar que boa parte do que você construiu, defendeu, ensinou aos seus filhos, brigou nas redes sociais para defender, pode não passar de sombra na parede. Sócrates, o personagem que Platão usa para narrar essa alegoria, não estava falando sobre um lugar distante. Ele estava falando sobre Atenas, sobre os próprios cidadãos que, anos depois, o condenariam à morte por questionar demais, por insistir em fazer perguntas incômodas nas praças públicas. Sócrates foi, literalmente, o homem que voltou à caverna. E a caverna, literalmente, tentou matá-lo. Isso não é coincidência. Platão escreveu essa alegoria pouco tempo depois de ver seu professor ser condenado por um júri de cidadãos comuns. Pessoas que se sentiram tão ameaçadas pelas perguntas de Sócrates que preferiram silenciá-lo a se colocar em dúvida. A caverna não é uma metáfora abstrata para Platão. Era a lembrança mais dolorosa da vida dele. E talvez seja por isso que essa alegoria atravessou 2.400 anos sem perder força. Porque ela não fala sobre um problema resolvido no passado. Fala sobre um padrão que se repete, geração após geração, cultura após cultura. A verdade incomoda, o conforto da ignorância seduz, e quem tenta apontar a luz costuma pagar um preço por isso. Nem que seja apenas o preço de ser ignorado, ridicularizado, chamado de exagerado. Então, talvez a pergunta final não seja só se você teria coragem de olhar para trás. Talvez seja: o que você faria depois de olhar? Você voltaria para dentro da caverna, fingindo que nada mudou, porque é mais fácil viver entre os que concordam com você? Ou você aceitaria o desconforto de carregar uma visão que poucos ao seu redor têm, sabendo que isso pode te custar popularidade, pertencimento, a sensação boa de estar sempre do lado certo do grupo? Platão não responde essa pergunta por você. Ele só garante uma coisa: quem nunca questiona, nunca sai. E quem nunca sai, nunca sabe que existia algo além da parede. A caverna continua aí, só muda de forma a cada século. A pergunta que fica é simples, e velha como a própria filosofia. Você prefere a sombra confortável ou a luz que dói? E